Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, gravando um novo vídeo nesse começo de ano, né? Começar a sequência dos vídeos de novo para vocês. Hoje aqui com meu amigo Eduardo, afinador de acordeon, muito recomendado. Netinho Frigueto, captação top, recomendo tanto um quanto o outro. Para mim, quem faz os serviços de afinação, meu pai, Basiotti, Eduardo Acordeon no Face, procurar Eduardo Acordeon, vão achar o Eduardo. E o Netinho, sem palavras, né? Já está comigo há um bom tempo, fazendo as captações aí, graças a Deus dando certo, nunca reclamação, nem do Eduardo, nem do Netinho. Então a gente tenta formar uma equipe legal para atender o público da melhor maneira possível. Palavra dos dois aí, fica à vontade, Eduardo, fica à vontade, Netinho. Vai lá, Netinho, por favor, você. Bom, sobre a captação, né, já faz algum tempo que eu comecei a trabalhar com captação. Na verdade, não foi assim de imediato eu queria mexer com isso, foi acontecendo na estrada mesmo, trabalhando, tocando, já havia uma necessidade um pouco melhor de tirar algum tipo de sonoridade que eu queria, que talvez em algumas captações talvez eu não conseguiria, né? Não estava chegando naquilo que você queria, né, Netinho? Isso, aí o fato de estar na estrada, viajando, às vezes até com dupla grande, você não ter quem pode fazer todas as intervenções na hora que quebra alguma coisa. Aí comecei a estudar, sempre desmanchei com muita coisa em casa. Rádio, coisa. Aí foi uma necessidade. Mas aí você já manjava um pouquinho manjava um pouco de, assim, eletrônica e tal, e já aproveitou o embalo para partir para as captações para você inicialmente, só para você. Essa área de eletrônica foi se desenvolvendo junto com a captação, foi junto, né? Aí comecei a fazer esse tipo de trabalho para mim, só exclusivamente para mim, né? Comecei a fazer o simples, né? Que o simples já tinha bastante gente que já fazia e já dava certo. Aí comecei a estudar aí mais a fundo, buscar microfones, ganho, timbres. E um fato muito legal é que, como eu estava na estrada, eu trabalhei quase 5 anos com o João Bosco Vinícius, então eu tinha uma amizade muito bacana com o técnico de som. Certo. A gente tinha uma amizade muito legal, então às vezes eu chegava e falava, fiz uma coisa, escuta no show de hoje. Aí ele falou, não, tá bom, não mexe não. Aí eu mexia. Eu acho que foi 5 anos, não teve um dia que eu não mexi na sanfona nesses 5 anos, cara. E esse cara é doido, viu? Esse cara é doido. E às vezes ele passa a semana aqui em casa, cara, a gente para de trabalhar de repente 8 horas da noite, aí ele vai, toma um banho, janta, volta lá pra dentro, não, vou mexer mais um pouquinho, vou testar uma coisa aqui, uma coisa nova, vou testar isso, cara, não para. Isso aí é cansativo, até pra gente que tá do lado dele, né? Mas é em busca de sempre de evoluir, de fazer um serviço melhor, uma captação mais top, e realmente a gente de fora, assim, mexo com acordeon há muitos anos, né? E até agora no mercado, sincero, não me desfazendo de nenhuma captação, mas o som melhor que eu vi até agora em captação, o som mais puro, mais real do acordeon, sem ambiência, sem, assim, da microfonia, sem distorção, é a dele. Eu sou sincero, né? Não ganho com isso, não pretendo, não tenho lucro com isso. O Netinho é meu amigo há muitos anos, né? Então eu só indico porque é bom mesmo. Se não fosse bom, não iria indicar. Ele conhece como que eu sou radical nessa parte, né? Se é bom, é bom. Se não é, é meu amigo, mas não é. Ele realmente trabalha muito bem. Esse fato de estar tocando na estrada a gente vai enxergando melhor as dificuldades. Por exemplo, eu tocava do lado de uma bateria, cara. Você não sabe o que é um cara dar um rinchote de caixa do seu lado, moço. O cara dava um rinchote de caixa assim. Rinchote, assim, pra quem não conhece assim, é quando o cara pega o meio da caixa e a borda, é onde que dá a pancada mesmo na caixa.
E baterista, cara, quando a gente tá com fone, a gente perde um pouco essa acessibilidade. E baterista ele mete a mão mesmo pra chegar no trem. O cara dava, quando eu comecei a fazer captação, o cara dava um rinshot assim do meu lado, cara, meu fone chegava a sair da orelha, cara. Eu queimei fone por causa de rinshot de bateria. Isso eu não botava caixa. Não botava caixa no fone, não. Eu botava a sanfona porque ela pegava todo mundo já. Pegava a voz cantor, tudo. Isso foi no começo, né? Aí depois a luta foi em querer diminuir isso. Você tirar tudo que está em volta e tentar resumir ali em 40 centímetros. Tudo aquilo que você precisa sair da sanfona em 40 sem buscar o rapaz que está lá do outro lado, né? Aí foi onde foi a necessidade, esse lance de você estar estudando, estar sempre buscando. Por um lado é ruim, por exemplo, já passei muito tempo, às vezes você perde tempo com a família, em vez de ficar tentando buscar as coisas. Mas é uma coisa que reflete lá pra frente, as pessoas vão falando, poxa, como chegou várias pessoas falou, nossa, eu não tive nada de ambiência, eu gostei do som, você vê aqui as pessoas comentando. Então esse lance de ambiência é uma coisa que ajuda bastante. Aí você junta ambiência e timbre, aí você começa a montar o seu esqueminha, você começa a se identificar com o instrumento, com a captação, até chegar em alguma coisa que seja razoável. Vou falar para você que existe captação 100%, não existe, sabe por quê? Nem em estúdio as pessoas tiram um som bonito de sanfona. Muitos estúdios não tiram. Porque além da captação, exige um pouco do técnico também, né? Se o técnico tiver um bom dia. Mesa, né? Que a gente fala. Mesa de som. Então é tudo um contexto. Aparelhagem, capacidade de aparelhagem, é tudo. Você tem que dar o mínimo para o cara se apresentar bem, você entendeu? Sim. É o mínimo. O mínimo que a gente fala é um esforço todo atrás. Mas você entregando isso pro músico, já pro instrumento dele, já é meio caminho andado, né? E o fato da gente, de você comentar, né, que tá sempre em busca, isso aí, quem gosta do que faz, ele nunca vai parar. Ele tá sempre buscando melhorar. É verdade. Só quem não gosta, aquele cara que de repente não todos, mas tem empregado, funcionário, que o cara não tá nem aí, ele faz, o que é pra mim fazer? Eu faço isso, tá bom, vai. Não é assim, a gente sabe que a gente gosta do que faz, né? Tanto Eduardo, também conheço já há um bom tempo, Netinho. Como a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente está sempre procurando aperfeiçoar, né? Em qualquer área. Basta a pessoa gostar do que faz, vai ser isso aí o resto da sua vida. Enquanto você estiver mexendo em captação, vai ser isso. E o Eduardo na afinação. Meu pai, quantos anos que o meu pai afina? Quantos anos? Pô, trabalhou lá na década de 70 já com afinação, e toda vez aprimorando uma coisa aqui, aprimorando outra coisa lá, e até assim hoje vai, aprimora, né? Até hoje aprimora. Nossa senhora, não tem um não tem fim, aprendizado, né? Eu acho que tudo. Sem fim. Aquilo que eu falo sempre, ninguém é absoluto, ninguém fala assim, não, eu sou o melhor, eu sou o tal, não. A gente vai aprendendo dia a dia, de repente pega uma coisinha do outro que o outro te passa ali, o outro dali, vai somando e vai tentando se aprimorar, né? Tem que fazer isso mesmo, né? E esse negócio às vezes de falar, poxa, minha captação é a melhor do Brasil, isso é mentira. Porque a gente tenta achar um timbre que eu acho bom, que eu me reconheço pra mim. Mas às vezes outras pessoas vão reconhecer isso em outras captações. E o Brasil e o mundo tá aí pra isso, cara. Esse negócio de você querer chamar toda a responsabilidade pra você e dizer, bater no peito e falar que eu sou melhor. Isso aí não existe, né? Então, isso aí é muita prepotência, muita arrogância da pessoa achar que é o melhor. Não, eu sou o melhor para as pessoas que acham que eu sou o melhor. Que você tem que conquistar. A única pessoa que pode promover seu trabalho é aquela pessoa que você trabalhou para ela. É um reflete. Por exemplo, o Du afinou minha sanfona essa semana. Sim. Ele afinou minha sanfona essa semana. Se ele falar pra mim, não, é que hoje eu já tenho amizade com ele. Se ele falasse pra mim, não, ficou bom. Não, eu vou testar. Claro, eu vou falar se é bom. Isso em qualquer produto. Claro. Se você compra um celular e uma pessoa te fala, esse celular é bom, você vai ver se é bom pra você, se os atalhos estão mais fáceis pra você reconhecer, se a acessibilidade é boa. Tudo isso é um contexto, né? E outra, cara, eu sempre ponho isso em pauta, assim. Honestidade vem à frente de tudo. Sim. Se você fizer, vamos supor, assim, se você fizer uma captação para a pessoa falar, poxa, eu não gostei da captação,
Eu acho muito difícil acontecer isso. Mesmo do afinação do Du, sensacional. Muito difícil, mas tá bom, você não gostou, não tem problema, me traz aqui, toma seu dinheiro de volta. Acabou. Isso é honestidade. Isso é verdade. Isso não é o cara que tá com a corda no pescoço, precisando ganhar o dinheiro e fala, não, pode trazer que eu faço. Não é isso aí. Profissionalismo, né? Você tratar, seja uma sanfona em terça, sem ressonância, com carro solto, uma sanfona de 3 mil, por exemplo, ou uma sanfona de 50 mil, tratar ela com o mesmo respeito. Mesma coisa. Mesma coisa. Pra Aquilo que eu ambos falo também. que a gente comenta sempre, né? Tanto de cliente como de instrumentos. Clientes, eu penso assim, na minha opinião, né? Pô, tem um monte de amigos assim, famosos, clientes famosos. Mas eu trato desde do que não tem, o que tá oculto lá, quietinho no canto dele, que trouxe a primeira vez. Eu procuro tratar da mesma forma o que não tá na mídia e o que está na mídia. Eu vivo disso, pessoa, né? Não tem diferença. Então, trabalhar bem em qualquer instrumento, fazer o possível. Claro que tem diferença de um instrumento para outro. Não tem como afinar, por exemplo, um acordeon de uma qualidade não tão boa. O cara fala, ó, eu quero que fique igual uma top de linha. Não tem como. Ah, eu quero que faça uma captação aqui, que eu vi fulano tocando lá, fazendo show, pô, gostei daquela captação. Com um acordeon inferior, não vai dar. Para isso que... Esse lance de captação, o interessante é que assim, quando eu pego para fazer uma captação, não tem um gabarito. Você vê aqui, né, cara? Nossa, às vezes não eu tem, falo é pro tudo Roberto, diferente. aí eu falo, nossa, essa vai dar trabalho. Aí o Roberto fala, é mesmo? Eu falei, porque eu coloco, a gente faz o sistema base suspensa, eu não boto na tampa, é todo um sistema artesanal, totalmente artesanal. Às vezes é 5 atos, às vezes tem sanfona que eu faço em 4 horas, às vezes tem sanfona que a gente tem que fazer 8. Antigamente tinha sanfona que eu levava 2 dias para fazer, de tão trabalhoso que O era. difícil é equalizar, né, os microfones na posição certa, para pegar o grave, médio, agudo. É tudo uma questão de Às vezes, por exemplo, técnica, você né? tem que dar os descontos pelo seguinte, porque se você pega uma sanfona com ressonância e você vê que a ressonância dela fala muito, eu meio os microfones entre ressonância e alta, você entendeu? Agora, quando a sanfona tem muito, mais ardida e tem ressonância, você joga os microfones para frente. Então você tem a angulação, é a mesma coisa que você cantar. Você tá aqui. Se você afastar um pouco o microfone, você pega mais médio agudo. Se você aproximar, você pega mais grave. A voz vem mais carregada. E angulação. Sim. Essa semana mesmo você fez um acordeon, desculpa eu te interromper. Você fez um acordeon para mim que ele tem mais médio agudo. O grave não chega tanto. Não, Antes de fazer a captação, que eu pedi para você, Netinho, puxa mais os graves nesse acordeon, que o médio agudo dele é mais forte do que os graves. Então dá para equalizar, e ficou bom pra caramba. Dá pra puxar. Isso tudo é ajustável. O sistema de captação é ajustável. O que difere das prontas também, né? Quando você pega aquelas captações placa, né? prontas, você já não consegue chamar um pouco de agudo, um pouco de grave, coisa que você consegue artesanalmente fazer Isso, aí você consegue desenvolver melhor em cima, só que você tem um problema. No caso, por exemplo, eu tenho que fazer, entendeu? Eu tenho que pegar e fazer. Sim. Eu não trabalho com placa, placa pronta, montada, porque eu gosto de fazer do meu jeito, nem que eu tenha que demorar 5 horas, aí eu saio, eu testo, pelo menos por mim tá atestado, entendeu? Não é aquela coisa mecânica, né? É um negócio artesanal seu mesmo, você põe o seu dedo ali. Tem várias pessoas que trabalham assim hoje também com método artesanal, aí tem outras pessoas que trabalham com método de placa. É aquele lance, igual eu falei, não tem gente bater no peito e falar que o melhor ou o pior não, todo mundo tá aqui para trabalhar. Tem que se ter o respeito com cada um, porque o mundo do Brasil tá aí, o mundo tá para todos, cara. Basta você fazer seu trabalho direitinho, né? O que a gente sempre comenta, ó, a gente aqui tem o Rafael ali no canto também. A gente aqui tem um pessoal, eu sempre comento isso aí, a gente procura o quê? Juntar pessoas do bem à nossa volta. Né? Pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas sinceras. E aqui ninguém, a ideologia nossa não é ser melhor do que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Então o Netinho, o Eduardo, pra mim, é o que eu falo.
eu mexo com acordeon há muito tempo, e para mim chegou assim, num ponto assim, a afinação eu mando pro Eduardo e pro meu pai, Basiotti, ou o seu Augusto, né? Também um afinador excelente. Captação, Netinho. Pô, tem o Elber que trabalha também, presta serviço para mim, terceiriza o serviço para ele, faz. Então tem eu não sou sozinho, ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Aí também você vai adquirindo uma experiência, por exemplo, já faz 8 anos que eu estou fazendo captação, né? Então você já vai criando um vínculo, você não vai tendo tanto problema com o instrumento, que é uma coisa que acontece muito também, essa parte de sofrer um pouco no começo, é referente ao sistema do duo, ao processo de afinação. Por quê? A afinação, pelo pouco que eu entendo, agora eu vou jogar um pouco pro Du aqui para ele explicar pra gente. Por exemplo, esse acordeão que está no chão, ele está afinado, o acordeão está afinado seco, que a gente fala, né? O acordeão afinado em 400. Esse aqui, por exemplo, está em 441, bação, clarinete e piccolo, e o flute está em 440, que é um estilo que eu gosto. Então, quando você passa isso para a pessoa que está fazendo, fala assim, não, eu quero que fique assim, você já tem uma noção do que vai ser o caminho, som, né? para onde seguir, então você já vai mais tranquilo. E era bom até o Du explicar um pouco também esse lance de afinação, que ele já está no caminho dele, que é o lance dele, poder explicar para a gente como é que funciona um pouco disso, qual a diferença de um ressonância. A afinação em si até hoje é um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, para muitos afinadores, né? É um serviço muito artesanal que te requer uma dedicação ímpar. Se você não se dedicar, você não afina uma sanfona, né? Eu, quando comecei, quanta cabeçada, meu Deus do céu, era cabeçada atrás de cabeçada. Porque eu fui atrás, né? Eu sempre vendia acordeões, conheci o Roberto, a gente sempre fazia um rolo ou outro, o Roberto lembra. Sim. E aí eu vi essa necessidade no mercado da afinação, né? Sempre o Basiotti lotado, o seu Augusto lotado, quem fazia afinação sempre com fila, né? Uhum. E a gente sempre, dependendo de vender um acordeão para fazer uma afinação, tendo que esperar aí cerca de 15, 20 dias para o acordeão ficar pronto, para você fazer o dinheiro. Então eu comecei a ver esses nuances, assim, falei, poxa, tem uma necessidade de afinação, né? Tem necessidade de afinar, até hoje tem necessidade de afinadores, né? Uhum. Se você perguntar para mim quantas sanfonas eu tenho na oficina para afinar, é uma porção. O Basiotti tem bastante. E tem um monte aqui ainda. Tem um monte aqui me esperando. Então, se você quiser entrar para afinar, se o Rafa quiser entrar para afinar, pô, é legal. Mas assim, tem muita gente que quer, mas tem muita gente que quer ganhar dinheiro, não quer afinar a sanfona. Que aproveita, entendeu? A gente sempre comenta uma coisa aqui, né? Que toda profissão, a pessoa tem que ter um dom também. Não é só querer fazer, né? É fácil. Pô, eu vejo um cara lá pintar uma casa e falar, pô, tô desempregado, vou pintar uma casa. Não é assim que funciona. Tem que ter o dom. E a pessoa que tem um ouvido legal, a pessoa mesmo já vai falar, já percebe, tal. Tem que ter o dom para cada profissão. E principalmente nessa parte de tem muito que mexe com som, pô, afinação, captação. Eu já, na minha parte, a parte mais mecânica do negócio. Mas também tem os segredos. Sim, tem um segredo. Tudo tem. Mas, por exemplo, eu já não tenho, sinceramente. Já várias pessoas me falam, pô, por que você não seguiu o rumo do seu pai de fazer afinação? Primeiro é porque, é sempre lotado de serviço, né? E outra, cara, tem que ter uma paciência de Jó para fazer afinação. Vejo o que o meu pai sofre até hoje com a afinação. Cara, é uma paciência. Das vezes você perde um dia, não é na afinação, numa revisão do acordeon, para ajustar os acordes e tal. Então tem gente que acha que passou lá no diapasão, colocou na altura do diapasão, tá afinada. Não tem nada a ver. Tem uma que já cai, né? Fala aí do como que é. Explica isso aí. Cada mesa, né, tem a sua propriedade, o seu segredo. Tem mesa que você passa 1 Hz para cima, tem mesa que são 2. Hoje até comentamos da sua sanfona, teve voz do baixo que eu precisei deixar 3 Hz para cima para ela cair. Para cair 2, né? Caiu 2 Hz. Caiu 3 Hz. Caiu 3 Hz. Então são propriedades de cada sanfona. Então explica, né? isso, explica pro pessoal assim que não entende muito bem. Se você passou ela em 441, certo? 441. Você teve que chegar a quanto para ela cair 441 na sanfona?
Na mesa. Na mesa, a parte da baixaria, algumas notas da baixaria foi preciso 444. 444. Para ela chegar, cair 3 Hz. Depois de chegar encerado, ela depois cai de em 3 encerado, Hz. Olha que interessante. dentro da sanfona ela soar o 441 Olha que eu só. precisava, entendeu? Mas isso já são macetes da mesa, né? Da mesa. E cada mesa vai soar- mesa vai soar de um jeito. Tem mesa que, por exemplo, é fiel, passa no 0 a 0 ali. Tem gente que afina já direto no castelo e aí já tá ali pronto. Só a pressão de ar da mesa que é diferente de dentro da sanfona, né? Então a mesa de afinação serve para quê? Para você fazer uma base da sua afinação e quando você insere e vai para dentro do acordeon, ali pode ser que mude tudo ou não mude nada. Aí que vai ser realmente a Aí que é a afinação do acordeon, né? É depois de passado no Depois de diapasão, tudo, exatamente. encerado, trocado as válvulas, tudo. Sim. Aí que na realidade que vai se fazer a afinação do acordeon. Exatamente. E o lance de questão de gostos de afinação? Como é que você pode explicar, assim, por exemplo, como funciona por exemplo, uma Todeschini quando vem de fábrica? Qual que é o estilo de afinação? A Todeschini ela costuma trabalhar com o trêmulo em 2 Hz, né, de diferença. A maioria delas 40 e 42. Eu já peguei muita Todeschini de fábrica que vinha 40 e 38, tá? Sempre a diferença de 2 Hz, ela é sempre um pouco mais aberta, sempre um pouco mais trêmulo, né, pro estilo do sul lá. Eles gostam sempre de um timbre mais aberto, pro chamamé, pro vaneirão. Então é um timbre mais aberto de Todeschini. Aqui em São Paulo a gente sempre tem a turma do forró, né? Então eles sempre impedem a afinação seca, 440 em tudo. Quando chega um cara para mim e fala, faz 440 seca. Eu não gosto, é um tipo de afinação que eu não gosto. Eu acho que fica muito sem brilho, né? Ela fica muito seca, muito Os reta. registros ficam muito iguais. O acordeão com bandoneon, a diferença é muito pouca. O musete com violino, a diferença também bem pouca. Então eu sempre recomendo, não põe um hertz, põe um cabelinho pra cima, assim. A turma tem gostado. Esse cabelinho é o quê? Meio hertz? Ponto 3, ponto 4. Só um leve lance pra cima, pra quê? Pra ela dar um brilho a mais, né? E assim, a turma tem gostado, tem pedido mais pra mim. Fala assim, não precisa fazer reto, dá pra aquele cabelinho, pode ser. Então a turma do forró tá começando a aceitar um pouquinho de trêmulo, mas é coisa mínima. Que dá uma diferença na afinação, né? Dá uma diferença boa. Então é isso. Agora, a questão que a gente estava falando do trabalho, que muita gente quer virar afinador, mas não quer ter o trabalho, só vai visar o lucro. Aí esse cara não vai pra frente de jeito nenhum, né? Assim como em toda a profissão, né? Se tem alguém assistindo que quer afinar sanfona, você tá preocupado em ganhar dinheiro, você não vai afinar sanfona, esquece, sai fora. Esquece. Você vai sofrer, ficar nervoso, escutar reclamação e você não vai ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que até já fiz esse comentário várias vezes com as pessoas, né? Quando a pessoa me fala assim, por exemplo, poxa, R$1.000 uma afinação num instrumento quarto com duplo cassoto. Eu falo, a afinação, na minha opinião, é uma das partes mais baratas que existe de concerto do acordeon. Porque se uma afinação for bem feita, esquece, o cara vai tocar muitos anos com o acordeon e o acordeon vai estar afinado. Exatamente. De repente, uma notinha saiu fora, isso aí não desafinou tudo a sanfona. Isso é normal. Mas uma afinação dura muitos anos. O legal do Duque, ele trabalha com o mesmo sistema ainda dos antigos, né? É lima. Lixa fina. Vai pra fazer a limpeza sempre na lixa. Não tem aquele motorzinho com disco de borracha, mas só e muita paciência, né, Du? Nossa, demais. Minha mulher fala até hoje, isso é louco, isso é coisa pra louco. Isso é normal. Isso é coisa de louco, né? Isso tem que ter uma paciência de Jó, não é fácil não. Mexer com sanfona em si, a pessoa que já está no meio do mundo da sanfona. E outra, mexer com gosto de cada clientes, um, né? É complicado. Não é fácil, porque é o seguinte, tem aquele detalhe, né? Quando eu começava a fazer captação, quando comecei a pegar umas sanfonas, cara, quando iam umas sanfonas de, às vezes, 20, que não era minha, de 20, 25 mil, aí você sente a pressão realmente. Sim. É nessa hora que vai fazer valer toda a experiência que você tem. Então você tem que começar ali com as pequenininhas. Você fez isso também? Comecei sempre com terça, quarta, 80 baixo. Eu lembro do dia que eu peguei uma dupla ressonância para afinar. Meu Deus do céu, fiquei desesperado. Tremi. Demorei acho que uma semana para fazer aquela sanfona e apanhei. Porque eu não tinha a malícia do cassoto ainda, né? E o cassoto
Tem gente que fala, a quarta de voz é a mesma coisa do caçoto. Não é. Não é. Então o que eu fiz? Passei a sanfona lá na mesa, tudo bonitinho. Na hora que eu inserei, tudo que acontecia numa polifônica aconteceu totalmente diferente dentro da sanfona. Desmontei tudo de novo, fui fazer tudo de novo. E aí foi, até conseguir acertar. Me deu um trabalho monstruoso. A caída é a mesma também? O tipo de caída é diferente? Não é diferente, muda um pouquinho. Mas não muda tanto, não é tão brusco assim. Você tem que deixar levemente um pouquinho mais para cima do padrão. Por exemplo, as notas graves do bassom, o primeiro Fá do bassom, que tem a carga, né? Eu na minha mesa hoje, 440, em polifônica, eu passo ela em 440, encerada ela vai ficar em 440. Certo. No caçoto, eu preciso passar 440 subindo um pouquinho para cima. Ela chega em 440 ainda. Então tem esse meio hertz, vamos por meio hertz de diferença, na minha mesa no caso, não estou generalizando, né? Na minha mesa no caso tem esse meio hertz de diferença das graves, pro caçoto. E as agudas um pouquinho para baixo. Tem que passar sempre um pouquinho para baixo para ela subir um pouquinho. Coisa que na polifônica não. As agudas, se sempre passar ela reta no 40, ela continua igual. Então são coisas que eu só fui perceber quando peguei um caçoto. Será que é por ter mais massa de madeira? Você sabe alguma coisa sobre isso? Mas dá para entender? É os mistérios do som, né? O som será que é complicado. porque bate na ressonância e dá essa caída? O meu pai costumava dizer, até a gente falava, quando meu pai afinava, o pessoal ia lá buscar o acordeon e tal, né? Ô, seu Gaziotti, tinha uma notinha fora aqui, eu abri o acordeon e fui ver se não tinha, mexi na palhetinha lá, mas parece que ficou pior. Meu pai punha a mão na cabeça e falava assim, meu, se der um problema, traz aqui, porque isso aí, por incrível que pareça, nós comentamos isso hoje, né, Netinho? Um aperto a mais num parafuso lá que pressione mais o castelo já dá diferença na afinação. É muito é um negócio melindroso, muito né? Eu acho que a afinação é mais cabulosa, né? Mas, puxa, a afinação é... No repasse da sua sanfona, mesmo que foi feito essa semana, os parafusos todos tinham que ficar apertados no talo. Qualquer folga que tivesse no parafuso do castelo mexia um pouquinho, já mexia na afinação, já sai fora para você fazer o repasse. Eu acho que condiz também com um pouco de pressão que vai... a pressão que vai na lingueta, talvez, né? A pressão que vai para a lingueta, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, dá a diferença de afinação, né? E queira ou não, a gente trabalha na revisão com os pinos abertos, né? A parte de cima, pelo menos, para fazer o teclado, o pino aberto. Queira ou não, quando você fecha, tem sempre alguma dita lá que vai gritar um pouquinho mais. Porque tá indo mais ar para ela agora, entendeu? Porque eu consegui, tá indo mais pressão para ela. Eu fechei, então tá indo mais. Então, sempre a gente tá fechando o acordeão, colocando, tocando. É uma briga que não acaba. Agora, em relação à altura de afinação, qual que fica, assim, que dá para tocar com instrumentos assim, musicais, por exemplo, tocar com violão, ou mesmo piano, até onde pode se ir? Olha, na minha visão, assim, sou músico também, o 41 é a afinação que você fez na tua, que eu faço na minha. A gente chega. É a afinação que eu faço nas minhas também, eu gosto desse tipo de afinação. O 41 no natural. 41 natural. O 41 no natural não destoa tanto de um teclado eletrônico, de um piano. O violão ele pode afinar por você, não tem problema nenhum. O violão é mais simples. Um instrumento de corda, que nem a gente pegou o exemplo do Toninho, toca com clarinete, saxofones. Cordas. Eles também conseguem chegar na sua afinação. Então, assim, um teclado seria o mais crítico, porque o teclado está pronto ali, ele não tem como mexer na afinação. Não sei se for um teclado mais avançado, que você consegue. Mas um piano, sim. Então ali, se o piano está em 40 e você está em 41, você não vai ficar tão fora. Você vai brilhar um pouco mais. Você brilha. Você não vai ficar aquela briga, né? Não vai ficar aquela briga. Então, o 42 eu já não arrisco. 42 eu já não arriscaria. Então acho que o máximo aí seria um 42. Mesmo as Todeschini, mesmo se afinar mais alto. Cara, Todeschini, tem gente que vai afinar Todeschini comigo, pede pra pôr em 444. Então, mas por exemplo, ele vai tocar, por exemplo, o máximo que ele conseguiria tocar com violão, então. Se ele for tocar um teclado, porque se vai ele ficar fazer muito um fora. Acorde fechado, não vai ficar muito fora. Não vai casar, né? Vai ficar muito fora. Às vezes muita gente pergunta pra mim, tem alguns com a pessoa que vai em estúdio, às vezes uns produtores falam, porque não deu certo a gravação, que não sei o que, parece que a sanfona não tá batendo com nada.
é esse estilo de afinação. A afinação vem de fábrica um pouco mais alta. Tem muitos que vem, né? Muitos. Eu acho que a própria Europa, Supermodel principalmente. vinha. Eu peguei quando eu comprei minha Supermodel, ela estava original de fábrica 444. Eu já cheguei a pegar por de um 450, uma Meu Morbidone. Deus. A maioria delas vem alta. Não sei se pro estilo de música que eles Pode ser. tocavam, né? Porque esses acordeões são décadas de 50, 60, esses que vinham mais altos. Sim. Então, mas por exemplo, será que era para uso mais de solo? Porque se você, o violão vai, você entendeu? O violão chega na afinação. Não tem problema, né? Não tem problema. Eu fico imaginando os que são Teclado, restritos ou na mesmo época. piano, né? Piano, né? como é que você vai tocar com piano? Dá uma... Não consegue, né? Você E vai dependendo sempre de alguns distorcer. tipos de instrumento, ou de cordas também não dá, tipo, acho que violino, algumas coisas assim, fica meio Não, afina. complicado. Qualquer violino instrumento você afina, afina. De corda se vai, né? Qualquer instrumento de sopro, qualquer instrumento você afina. O que está pronto lá, o teclado tem que ter o recurso e o piano, Piano, você né? não afina. O piano Que só se jeito, for velho. digital e tiver o recurso também, mas se for piano acústico você também não afina. Aí numa orquestra também, né? De repente o cara vai tocar numa orquestra. Se o acordeão dele estiver fora, como que ele vai pedir para Pra todo mundo pra afinar o afinar junto instrumento? com ele. Não, fica difícil, Não né? existe. E hoje, qual que é as mais difíceis de afinar, que você acha? Tipo de acordeões mais As que eu comecei. As nacionalzinhas, Todeskine, essas que dão mais segura a trabalho. afinação. Não segura. Naquele tempo segurava, hoje não tá segurando mais. Acho que a orelha ficou boa, não segura mais, não fica bom. Até a própria qualidade do aço, né? Também. O tempo é o mesmo também? De fazer uma com dupla e Não, com dupla você tem que. é mais voz, né? Nem que seja mais voz, vamos pôr uma quarta polifônica por uma quarta com dupla. O tempo da revisão da dupla ressonância demora mais, né? Porque Revisão. a revisão dela, o castelo que está dentro da ressonância, você precisa tirar para fazer a revisão fora. A quarta polifônica, você põe aqui, você tendo a ferramenta, você consegue fazer a revisão, ela colocada ali sem tirar Mais nenhum fácil, castelo. né? De tirar o castelo. Então tem muita gente que fala, mas é quarta, por que tem que cobrar mais caro É o tanto de voz, é o mesmo. É tanto mesma coisa, é quarta de voz, por que tem que cobrar mais caro a com caçoto? Por causa disso, eu sempre falo, quando você vai revisar o caçoto, você tem que sempre tirar o castelo da ressonância para fazer a revisão na mesa, apoiado na sua mesa. Com a quarta de voz você coloca ela aberta, só abre, vira ela e procura a nota que você quer, com a chavinha você vira a lingueta para fora e lima ela, normal. Então o processo de revisão é mais rápido, por isso que a quarta com dupla se torna um pouco mais trabalhosa e difícil em questões de prazo, né? Além do que tem essa diferençazinha de meio hertz do caçoto aí que Para não caçoto, né? então a gente tem sempre tá ligado nisso para não sair fora da afinação. Mas hoje você já tá mais simplificado, né? No Sim, caso de sim. afinação, Hoje você já já- sabe para onde ir, né? Já. Agora já tá mais automático, né? A gente pega uma sanfona, geralmente hoje acho que já afinei todos os tipos de sanfona. Eu tô com uma nova lá pra afinar que eu não tinha afinado ainda, aquela com 4 caçotos do Roberto. Sim. Essa eu não afinei nenhuma ainda, nem sei o que me espera, tô até com medo dela. Pensam 4 caçotos, agora como é que eu vou fazer aquela quádrupla, né? Então, mas eu creio que não vai ter dificuldade, mas assim, hoje tá mais ou menos tudo no automático, né? Tudo indo na mesma batida. O legal é que a E gente aos viu- poucos a própria experiência, né, da pessoa vai pegando, vai se tornando mais fácil, né? Legal que a gente viu o crescimento do Dudu também, né? Também. Desde o começo, já faz quanto tempo você tá afinando já? Uns 3 anos. 3 Uns anos? 3 anos. É pouca coisa, se você for olhar, são um menino ainda, perto do Baseote. É pouco, Nossa, pouco muito tempo, mas Mas cresceu bem. Já teve um Nossa. crescimento. tá legal, muito bom. Se não tivesse aquilo que eu falo sempre, a sinceridade é uma coisa que a gente tem que ter sempre, né? Amigo é aquele que te fala a verdade. É verdade. Sim. Amigo não é aquele que te passa a mão na cabeça, que te fala a verdade. Se não tiver bom, se você for amigo da pessoa, você vai falar pra pessoa, olha, não tá bom. E E na a pessoa vai ter que verdade, entender, né? e na verdade é bom às vezes escutar algumas Crítica críticas, sempre é bom claro. pra, porque você sempre tem a motivação de buscar, né, cara? Você sempre tenta provar o contrário, mas isso aí faz parte do crescimento de qualquer um. Né? Então é isso aí, pessoal. Primeiramente quero agradecer aqui Netinho, Eduardo, né? Isso. Que deu essa aula aí de captação, afinação no geral. Agradecer ao público que tem curtido a gente aí no nosso Face. Se tiver alguma pauta que queira, né, algum assunto que queira discutir, manda bala, pede pra gente que a gente vai fazer o possível para
tirar as dúvidas de todo mundo. E mais pra frente novos vídeos virão e a gente vai tentando se ajustar àquilo que o nosso pessoal quer, né? Então é isso aí. Obrigado, Du. Obrigado, Netinho. Estamos aí. Um abraço a todos aí.